Fala galera do YouTube, funciona meus cadernos de aulas aqui e repassando por caderno, que o caderno tá velhinho e aproveitando, repassando as aulas que eu tive, né, pra vocês aqui no YouTube. Acrescentando algumas coisas, né, de cabeça assim que eu lembre. Tá, então vamos lá, sem muita demora, vamos falar sobre o transistor polarizado, né, como sempre, comentando sempre sobre os transistores, que é muito importante. É coisa que eu já passei em outros vídeos, mas vamos ver se dá para ser mais explícito aqui. Bom, um transistor polarizado pode ser visto como dois diodos, um de costa para o outro, como mostra na figura aqui, tá? Para mim não me perder nas figuras que eu fiz, estou botando aqui na figura aqui, na figura 6.2. Então tá aqui. Cada diodo tem uma barreira de potencial de aproximadamente 0,7 volts, sendo de silício. Mantenha o circuito equivalente em mente quando for testar um transistor NPN, ou PNP, né, com seu multímetro digital ou analógico aí. Quando você conecta uma fonte de tensão externa no transistor, obtém circulação de corrente em diferentes partes do transistor. Então aqui é um representativo equivalente, né, de um transistor NPN. Tá? Elétrons do emissor. Os elétrons do emissor, como mostra aqui na figura 6.3, mostra um transistor polarizado. O sinal de menos representa os elétrons livres. O emissor fortemente dopado tem a seguinte função: emitir ou injetar elétrons livres na base. A base fracamente dopada tem também uma função bem definida: passar os elétrons injetados pelo emissor para o coletor. O coletor tem esse nome porque coleta ou captura a maior parte dos elétrons da base. Então aqui na figura 3 mostra o modo usual de polarizar um transistor. A fonte da esquerda, VBB, aqui na figura, polariza diretamente o diodo emissor, e a fonte à direita, tá, que é o nosso VCC, tá, polariza reversamente o diodo do coletor. Então isso aqui do emissor, isso aqui do coletor. Embora sejam possíveis outros métodos de polarização, o diodo emissor polarizado diretamente e o diodo coletor polarizado reversamente são os que produzem os melhores resultados. Então, falando sobre os elétrons na base aqui, no instante em que a polarização direta é aplicada no diodo emissor, como mostra aqui na figura, os elétrons no emissor ainda não penetram na região de base. Se VBB for maior que a barreira de potencial base-emissor, como mostra aqui na figura, os elétrons do emissor entrarão na região de base, conforme mostra a figura a seguir. Aqui, ó, entra na base, né? Teoricamente, esses elétrons livres podem circular em qualquer um dos dois sentidos. Primeiro, eles podem circular para a esquerda e sair pela base, passando através de RB, né? Passando através de RB e indo para o terminal positivo da fonte. Segundo, os elétrons livres podem circular para o coletor. Que caminho tomará a maioria dos elétrons livres, então? A maioria deles seguirá para o coletor, né? A maioria deles seguirá pelo coletor. E por quê? Por duas razões. A base é fracamente dopada e muito estreita. Uma dopagem fraca significa que os elétrons livres têm um tempo de vida maior na região de base. A região de base muito estreita significa que os elétrons livres têm uma distância curta para chegar ao coletor. Por essas duas razões, quase todos os elétrons injetados pelo emissor passam de base para o coletor. Apenas um pouco de elétrons livres se recombinarão com as lacunas na base fracamente dopada, como mostra aqui nessa nossa figura. Depois, como elétrons de valência, eles circularão pelo resistor de base para o lado positivo da fonte VBB. E os elétrons no coletor? Bom, a maioria dos elétrons livres vai para o coletor, conforme mostra essa outra nossa figura aqui, ó, indo tudo para o coletor agora, né? Uma vez dentro do coletor, eles são atraídos pela fonte de tensão VCC, tá? E por isso os elétrons livres circulam através do coletor e de RC, até alcançar o terminal positivo da fonte de tensão do coletor. Tá bom? Dá para ver bem a figura aí, né? Então aqui nós tivemos lá desculpa aí, na primeira figura o transistor polarizado, e aqui nós temos agora, mostrando aqui para vocês, o emissor injeta os elétrons livres na base, né? E na figura seguinte nós temos aí os elétrons livres na base circulando para o coletor, tá bom? Então, veja um resumo do que está acontecendo aqui nessa nossa figura aqui, tá?
VBB polariza diretamente o diodo emissor, forçando os elétrons livres do emissor a entrar na base. A base estreita é fracamente dopada, dá a quase todos os elétrons tempo de vida suficiente para se difundirem no coletor. Esses elétrons circulam pelo coletor através de RC e entram no terminal positivo da fonte de tensão VCC. Tá? E sobre as correntes no transistor, bom, aqui nessa figura aqui, na figura 6A, mostra o símbolo esquemático para um transistor NPN. Se você preferir o fluxo da corrente convencional, basta ver a segunda figura aqui. Se preferir o fluxo de corrente de elétrons, tá? Veja bem, se você preferir o fluxo de corrente convencional, use essa figura A aqui. Se você preferir o fluxo de corrente de elétrons, use então a figura B aqui. Na figura que mostro aqui para vocês, existem 3 correntes diferentes no transistor: a corrente no emissor, IE, a corrente de base, IB, e a corrente de coletor, IC. E como comparar as correntes? Bom, como o emissor é uma fonte de elétrons, ele tem a maior corrente. Como quase todos os elétrons circulam para o coletor, a corrente no coletor é aproximadamente igual à corrente no emissor. Ela é quase igual à corrente do emissor, né? A corrente na base é muito menor, se comparado com essas outras correntes, quase sempre menor que 1% da corrente do coletor. E as relações das correntes? Bom, lembre-se da lei da corrente de Kirchhoff. Ele afirma que a soma de todas as correntes que entram num nó ou junção é igual à soma das correntes que saem desse nó ou junção. Quando aplicado num transistor, a lei da corrente de Kirchhoff, né, fornece-nos essa importante relação, né? E a relação é IE igual a IC mais IB. Né? Essa equação informa que a corrente de emissor é igual à soma da corrente de coletor e da corrente de base. Como a corrente de base é baixa, a corrente de coletor é aproximadamente igual à corrente do emissor, né? E C é aproximadamente, né, IE. Tá? E a corrente de base é muito menor que a corrente de coletor, ou seja, IB muito menor que IC, que esse símbolo aqui quer dizer muito menor, né? Então, na outra figura C aqui agora, que é o PNP, mostra um símbolo esquemático para um transistor PNP e suas correntes. Observe que as correntes estão em sentido oposto em relação ao transistor NPN. Observe-se novamente que a equação mostrada aqui anteriormente continua verdadeira para as correntes do transistor. Então aí temos aí, nessa figura aqui, as três correntes no transistor, né? A, o fluxo convencional, B, o fluxo de elétrons e C, a corrente no PNP, que eu mostrei para vocês, né? Vamos falar sobre o alfa agora. O alfa CC, simbolizado por a letrinha A, CC, tá? O alfa CC é definido como a corrente CC do coletor dividido pela corrente CC do emissor, ou seja, é alfa CC igual a IC sobre IE. Tá? Como a corrente do coletor é quase igual à corrente do emissor, o ACC é ligeiramente menor que 1. Por exemplo, em um transistor de baixa potência, o ACC é tipicamente maior que 0,99. Mesmo no transistor de alta potência, o ACC é tipicamente maior que 0,95. Tá bom? Então, e falando de beta, o beta CC simbolizado pelo BCC de um transistor é definido com a razão da corrente CC do coletor para a corrente CC da base. É definido como a razão da corrente CC do coletor para a corrente CC da base. Então, a fórmula ficaria beta CC igual a IC sobre IB. Tá? O beta CC é conhecido também como ganho de corrente, porque uma baixa corrente de base controla uma corrente muito maior do coletor. O ganho de corrente é a principal vantagem de um transistor e tem encontrado todos os tipos de aplicação. Para o transistor de baixa potência, abaixo de 1 W, por exemplo, o ganho de corrente é tipicamente de 100 a 300. Os transistores de alta potência, de mais de 1 W por aí, tem geralmente o ganho de 20 a 100. E então, vamos ver as duas fórmulas derivadas. Vamos ver duas fórmulas derivadas para você, só um momentinho. O que foi mostrado, a equação que foi mostrada aqui anteriormente, né, que é essa aqui, pode ser rearranjada em duas fórmulas equivalentes. Primeiro, quando você conhece os valores de beta CC e IB, pode calcular a corrente de coletor com essa fórmula derivada. A fórmula derivada é
IC igual a beta CC vezes IB. Tá? Segunda equação, você conhece o valor de... Segundo, quando você conhece o valor de beta CC e IC, pode calcular a corrente de base com esta fórmula derivada aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui. Pera aí, tem espaço aqui, a folha é muito grande. IB, esse aqui é o segundo, fórmula derivada, igual a IC sobre beta CC. Tá? Esse segundo aí, quando você conhece o valor de beta CC e IC, pode calcular a corrente da base com essa fórmula derivada. Então vamos dar um exemplo. Um transistor tem uma corrente de coletor de 10 mA e uma corrente de base de 40 mA. Qual é o ganho da corrente do transistor? A solução é o seguinte: divida a corrente do coletor pela corrente de base para obter. Então, beta CC igual a 10 mA sobre 40 microampere, que é igual a 250, tá? Então é o ganho de corrente do transistor. Então você pode fazer um exemplo aí. Qual é o ganho da corrente do transistor, né? Como feito no exemplo aqui, se a sua corrente na base é de 50 mA, tá? Em vez de 40 mA, de 50. Faz a fórmula aí conforme está aqui, você vai achar. Um outro exemplo, um transistor tem um ganho de corrente de 175. Se a corrente de base for de 0,1 mA, qual será a corrente de coletor? Solução: multiplique o ganho de corrente pela corrente de base para obter. Então, a fórmula que você vai usar é IC igual 175 vezes 0,1 mA, que é igual a 17,5 mA, tá? Então agora você pode fazer um exemplo também aí com você. Calcule o IC, né? Sabendo que o beta CC é de 100. Então calcule a corrente de IC. Um outro exemplo, um transistor tem uma corrente de coletor de 2 mA. Se o ganho de corrente for de 135, qual será a corrente de base? Solução: divida a corrente do coletor pelo ganho da corrente para obter. Então é IB igual a 2 mA sobre 135, então o ganho igual a 14,8 microampere. Então agora você pode fazer um exemplo. Se IC igual a 10 mA, né? Calcule a corrente na base do transistor. Faz aí você aí. Conexão EC. Existem 3 modos utilizados para conectar um transistor: em EC, emissor comum; CC, coletor comum; e BC, base comum. As conexões CC e BC serão estudados de repente em vídeos anteriores aí, se eu tiver um tempinho. Neste vídeo aqui vamos nos concentrar no conexão EC, já que é a mais utilizada aí na eletrônica. Emissor comum, tá? Então vamos lá. Então, aqui na figura, nessa figura aqui, deixa eu arrumar o foco. Bom, nessa figura aqui, o lado comum ou terra de cada fonte de tensão está conectado ao emissor. Por isso o circuito é tratado por conexão em emissor comum, EC. O circuito tem 2 malhas, a da esquerda é a malha de base e a da direita é a malha do coletor, tá? Então temos aí a conexão CC ao circuito básico, tá? E depois vamos mostrar o B, que é o circuito com o terra, tá? Vai ver que é o mesmo, só que tá diferente ali, tá? Na malha de base, a fonte VBB polariza o diodo emissor diretamente com RB, como resistência de limitação de corrente. Variando o VBB ou RB, podemos variar a corrente de base. Variando a corrente de base, podemos variar a corrente de coletor. Em outras palavras, a corrente de base controla a corrente de coletor. Isso é importante. Significa que uma corrente baixa controla uma corrente alta, que é o coletor. Na malha do coletor, uma fonte de tensão VCC polariza reversamente o diodo de coletor com RC. A fonte da tensão VCC deve polarizar o diodo coletor como mostrado, né? Caso contrário, o transistor não funcionará corretamente. Dito de outra forma, o coletor deve ser positivo, né? Como mostra aqui na figura 7A. O coletor deve ser positivo, para que possa coletar os elétrons livres injetados na base. E nessa figura aqui, a corrente de base circulando na malha de esquerda produz uma tensão no resistor de base RB, com a polaridade mostrada. De modo similar, a corrente que circula no coletor na malha da direita produz uma tensão no resistor de coletor RC, com a polaridade mostradas, né? Uma polaridade mostrada aí. Então, subscrito duplo, o que é isso? A notação
com subscrito duplo é usado em circuitos com transistor. Quando os subscritos são iguais, a tensão representa uma fonte VBB e VCC. Quando os subscritos são diferentes, a tensão entre os dois pontos do circuito VB e VC, né? Quando os subscritos são diferentes, a tensão é entre dois pontos do circuito VB e VC, tá bom? Quando os subscritos são iguais, a tensão representa uma fonte VBB e VCC. Quando os subscritos são diferentes, a tensão é entre dois pontos de circuito VB e VCC, tá? Por exemplo, os subscritos de VBB são os mesmos, o que significa que VBB é a fonte de tensão de base. De modo similar, o VCC é a fonte de tensão de coletor. Por outro lado, VBE é a tensão entre os pontos B e E, entre a base e o emissor. Do mesmo modo, VEC é a tensão entre os pontos C e E, entre o coletor e o emissor. Quando medimos tensões com índice de subscrito duplo, a ponta de prova positiva é colocada no ponto do circuito indicado pelo primeiro subscrito, e a ponta de terra comum é colocada no ponto do circuito indicado pelo segundo subscrito. Então, subscrito simples. A anotação com subscrito simples é utilizada para as tensões nodais, isto é, a tensão entre o terminal indicado pelo subscrito e o terra, né? Deixa eu repetir. A anotação com subscrito simples é utilizada para tensões nodais, isto é, a tensão entre o terminal indicado pelo subscrito e o terra. Por exemplo, se desenharmos a figura, como mostrado aqui, com o terminal a terra, obtemos se desenhamos aqui a figura a terra, obtemos a figura B aqui. A tensão VB é a tensão entre a base e a terra e o terra, e a tensão VE é a tensão entre o emissor e o terra. Nesse circuito, VE é zero, tá? Você pode calcular a tensão com subscrito duplo de diferentes subscritos simples, subtraindo suas tensões. Aqui estão então os três exemplos, né? Veja bem, você pode calcular a tensão com subscrito duplo de diferentes subscritos simples, subtraindo suas tensões, tá? Desculpa eu falar rápido, não é por causa do tempo. Aqui estão três exemplos, tá? Dá três exemplos aqui. Deixa eu pegar um outro caderno. Tá, então vamos lá. Três exemplos. VC igual a VC menos VE, tá? VBC igual a VC menos VB. E VBE igual a VB menos VE. É assim que você pode calcular as tensões com subscrito duplo de qualquer circuito com transistor. Visto que VE é zero, nesse circuito, nessas condições EC, né, como mostra na figura aqui, aí B, tá, essa figura aí, a tensão fica simplificada para VC igual a VC. Então, VBC igual a VC menos VB. E VBE igual a VB. Tá? Curva de base. Qual a aparência do gráfico do IB versus VBE? Qual? Ele se parece com a curva de um diodo comum, conforme mostra a figura a seguir aqui. Esse aqui. Tá? Aí. E por que não, né? Ele é polarizado diretamente, ou melhor, ele é polarizado direta, polarização direta, perdão, ela é a polarização direta do diodo emissor. Portanto, devemos esperar ver o gráfico de corrente versus tensão. O que isso quer dizer é que podemos usar qualquer uma das discutidas anteriores, né? Qualquer uma das discutidas anteriores aí, tá? Então, temos aí a figura, a curva do diodo e o B exemplo, tá? Então pode ver aí a curva de base, né? Ele é a polarização direta do diodo emissor, portanto devemos esperar ver o gráfico da corrente versus tensão, que significa dizer que podemos então usar qualquer uma das discutidas anteriores, tá? Então, aplicando a lei do ômega no resistor de base da figura aqui, obtemos a fórmula derivada, que é IB igual a
VBB menos VBE sobre RB. Só um momentinho, telefone aqui. Então vamos lá, continuando, né? Aplicando a lei do ômega, o resistor de base, né? Mostrar aqui na figura aqui para saber o resistor de base. Tem uma fonte de 2, uma fonte de 10, resistor de base de 100, resistor de coletor de 1K, tá? Então IB igual a VBB menos VBE sobre RB, tá? Se você usar o diodo ideal, VBE igual a 0, tá? Com a segunda aproximação, VBE igual a 0,7 volts. Se você usar o diodo ideal, VBE é igual a 0. Com a segunda aproximação, né, que é com potencial de 0,7 volts, né, com a segunda aproximação, VBE é igual a 0,7 volts. Na maioria das vezes você achará a segunda aproximação, né, que é esse de 0,7 volts, a melhor escolha entre a rapidez ao usar o diodo ideal e a precisão de uma maior aproximação. Tudo que precisa lembrar para a segunda aproximação é de que VBE é igual a 0,7 volts, conforme mostrado na figura, tá? Aqui, ó, conforme mostrado na figura aqui, tá? Então, usa a segunda aproximação para calcular a corrente na base da figura B aqui. Qual a tensão no resistor de base? Qual é a tensão? E a corrente de coletor, se BCC é de 200, né? Então a pergunta é: qual a tensão no resistor de base e a corrente no coletor se o BCC é de 200? Solução: a fonte de alimentação de base de 2 volts polariza o diodo emissor diretamente pela resistência de limitação de corrente de 100K. Como a tensão no diodo emissor é de 0,7 volts, a tensão no resistor de base vai ser de... um espaço aqui, VBB menos é igual VBB menos VBE, tá? É menos VBE, que é igual a 2 volts menos 0,7, que é igual a 1,3 volts, tá? Esse é o valor. Trocando em números, é esse aqui, tá? Já descobrimos a tensão da corrente da base, no resistor de base. A corrente, descobrimos aqui a diferença, né? O valor com a tensão no resistor de base. Agora a corrente no resistor de base. A fórmula vai ser IB igual a VBB menos VBE sobre RB. Trocando em números, vai ser 1,3 volts sobre o 100K ômega, que é igual a 13 microampere. Desculpa aí, não tem espaço aqui para coisar, tá? Então já descobrimos então a corrente de base, que é de 13 microampere, e o valor da tensão de base, que é de 1,3 volts, tá? Por essas fórmulas aí, tá? Então, como o ganho da corrente é de 200, a corrente do coletor é IC igual a beta CC vezes IB, que é igual, trocando em número, 200, que é o valor beta, vezes os 13 microampere, que é igual a 2,6 miliampere, tá? Problema prático, né? Então você pode repetir aí, fazendo um exemplo aí, usando uma fonte de alimentação de base VBB igual a 4 volts. Faz aí para você conseguir descobrir aí, tá bom? É isso aí, gente. Depois vamos falar sobre a curva. Não, ainda tem aqui a curva de coletor, tá? E então na figura aqui, outra figura, eu não fiz outra figura aqui, tá? Já sabíamos como calcular a corrente de base. Como o VBB polariza diretamente o diodo emissor, tudo que precisamos fazer é calcular a corrente no resistor de base RB. Agora vamos voltar a nossa atenção para a malha do coletor. Podemos variar VBB e VCC, como mostra na figura, para produzir diferentes valores de tensões e corrente no transistor. Fazendo medições IC e VEC, podemos obter os dados para traçar o gráfico de IC versus VEC. Só um momentinho. Suponha que você varie o VBB até obter IB igual a 10 microampere. Com esse valor de corrente de base fixo, podemos agora variar e medir o IC e VEC, traçando os dados. Obtemos o gráfico mostrado na figura aqui, ó, tá?
Observação, esse gráfico é do transistor 2N3904, muito usado com transistores de baixa potência. Com outros transistores, o número pode variar, porém a forma de curva será similar. Quando o VEC for zero, o diodo coletor não estará reversamente polarizado. É por isso que o gráfico mostra uma corrente no coletor de zero quando o VEC é zero. Quando o VEC aumentar a partir do zero, a corrente no coletor aumentará verticalmente, como mostra na figura, né? Aqui na figura B. Quando o VC é de alguns décimos de volt, a corrente no coletor fica quase constante, igual a 1 mA. Tá? Então nós temos aqui a região ativa, a região de ruptura e aqui a região de saturação. Então o circuito básico do transistor e aqui a curva de coletor. Então a região de corrente constante na figura aqui foi relatada anteriormente no nosso estudo de funcionamento sobre o transistor, né, alguns vídeos aí que eu já coloquei atrás. Depois de o diodo coletor tornar-se reversamente polarizado, ele captura todos os elétrons que chegam à camada de depressão. Aumentar a VEC não pode aumentar mais a corrente de um coletor. Por que isso? Porque o coletor só pode capturar aqueles elétrons livres que o emissor injetou na base. O número dos elétrons injetados depende apenas do circuito de base e não do circuito coletor. É por isso que a figura aqui B mostra uma corrente constante no coletor entre o VEC de menos de 1 volt a um VEC de mais de 40 volts. Se VEC for maior que 40 volts, o diodo coletor atingirá a ruptura e o funcionamento normal do transistor não mais acontecerá. O transistor não é projetado para funcionar na região de ruptura. Por essa razão, um dos valores nominais máximos que devemos observar em uma folha de dados, datasheet do transistor, é sua tensão de ruptura VEC max. Se o transistor atingir a ruptura, ele será danificado. Ok, gente? Desculpa aí a agilidade, porque o tempo é corrido, né? Eu gravo aqui com câmera de celular e ele tem um tempo limite. Então espero que tenha entendido aí. Depois a gente volta com outro assunto aí, né? Então isso aqui são as matérias que eu estou repassando do meu caderno para o caderno, né? Recordando e aproveitando, gravando para vocês aí essa lição aí, né? E que eu estou sempre estudando também, claro, lógico. Então isso aí, TED Eletrônica. Até o próximo, vamos falar da tensão e potência do coletor depois, tá ok? Até a próxima.